Olá, nós somos o grupo 4 de Fisiologia e vamos apresentar a Fisiologia Humana da Audição. O grupo é composto pelos seguintes membros: a anatomia do ouvido. A orelha externa. A orelha externa é formada pelo pavilhão auditivo e pelo canal auditivo externo, o meato acústico. O pavilhão auditivo, porção mais periférica da orelha externa, tem a função de focalizar e encaminhar o estímulo sonoro para o meato acústico. Corresponde a um tubo levemente encurvado, em forma de S, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento, fechado pelo tímpano na sua extremidade interna e aberto para a atmosfera na sua extremidade externa. A orelha média. A orelha média começa na membrana timpânica e consiste em sua totalidade de um espaço aéreo, a cavidade timpânica, no osso temporal. Dentro dela estão 3 ossículos articulados entre si, cujos nomes descrevem sua forma: martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos encontram-se suspensos na orelha média, através de ligamentos. A orelha interna. A orelha interna é formada por escavações no osso temporal, revestidas por membrana e preenchidas por líquido. Limita-se com a orelha média pelas janelas oval e a redonda. Consiste no labirinto ósseo, canais semicirculares, cóclea e vestíbulo, e uma série de dutos, denominado labirinto membranáceo. O líquido situado fora dos ductos é a perilinfa, e o líquido dentro dos ductos é a endolinfa. A cóclea, ou caracol, parte anterior do labirinto ósseo, está relacionada com a audição e a parte posterior dele relaciona-se com o equilíbrio e é constituída pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares. É na orelha interna que as ondas sonoras são transformadas em impulsos nervosos, que ao atingirem o cérebro são interpretados como sons. A cóclea. A cóclea está localizada dentro do osso temporal, em uma cavidade chamada de labirinto ósseo. Devido a essa localização, é possível que qualquer vibração no crânio faça com que o líquido dentro da cóclea vibre também. Sendo assim, em condições apropriadas, o indivíduo pode ouvir o som dessas vibrações. A cóclea é um sistema de tubos enrolados que possui 2 janelas, a oval e a redonda. É composta também por 3 diferentes tubos enrolados, lado a lado: a rampa vestibular, rampa média e rampa timpânica. As vibrações sonoras entram na rampa vestibular e, a partir da platina do estribo da janela oval, essa rampa se limita com a orelha média, pela janela oval. Em seu interior está contida a perilinfa, líquido responsável pela transmissão hidrostática das ondas mecânicas provenientes do meio externo. A rampa vestibular é delimitada inferiormente pela membrana de Haysen, que a separa da rampa média. Entretanto, essa membrana é tão delgada que, no que diz respeito à condição do som, podem ser consideradas uma câmara única. O órgão de Corte. O órgão de Corte é o órgão receptor que gera impulsos nervosos em resposta à vibração da membrana basilar. É a estrutura que traduz a energia mecânica para a energia elétrica e está situado ao longo sobre a membrana basilar. Os verdadeiros receptores sensoriais no órgão de Corte são 2 tipos de células ciliadas, uma fileira única de células ciliadas internas e 3-4 fileiras de células ciliadas externas. As bases e os lados das células ciliadas fazem sinapse com uma rede de terminações nervosas cocleares. Células ciliadas internas são as principais células receptoras auditivas. Formam a coluna mais interna ao longo do órgão de Corte e são piriformes. 90 a 95% dessas terminações acabam nas células ciliadas internas, o que demonstra e enfatiza a importância dessas células para a detecção e percepção do som. Células ciliadas externas formam as 3 fileiras mais externas. São em número 3 vezes maior do que as células ciliadas internas e são cilíndricas. Têm alta seletividade frequencial. Membrana basilar e função de ressonância. A membrana basilar é uma membrana fibrosa que separa a rampa média da rampa timpânica. Contém de 20 a 30 mil fibras basilares com diferentes espessuras e comprimentos. A membrana basilar se encontra fixada no midiolo, centro ósseo da cóclea, e se projetam para a parede externa. A membrana basilar possui inúmeras fibras, as chamadas fibras basilares, que se projetam do centro ósseo da cóclea até a extremidade dela.
Essas fibras são estruturas rígidas, elásticas e em forma de palheta, sendo fixadas no miolo e livres na extremidade distal, formando uma estrutura semelhante a uma escova de cabelo. Por serem rígidas e terem uma extremidade frouxa, essas fibras podem vibrar. As fibras basilares possuem comprimento e diâmetro variáveis. Quanto mais próximas da janela oval e da base, menores e mais grossas elas são. Quanto mais próximas do helicotrema, mais finas e longas. Assim, as fibras que estão na base são mais rígidas que as do ápice e da cóclea. Portanto, elas vibram melhor em uma frequência alta. Já as fibras do ápice vibram melhor em uma frequência baixa. Transdução auditiva. A transdução auditiva consiste na transformação de ondas mecânicas em potencial de ação neuronal, corrente elétrica, ou seja, é a tradução das ondas sonoras em resposta sensorial. Tradução auditiva é um processo que ocorre em 5 etapas. A primeira, as ondas sonoras passam pelo ouvido externo, provocam vibrações na membrana timpânica. Então, os ossículos auriculares vibram e o estribo é empurrado para dentro da janela. Segunda etapa. Com a vibração, o órgão de corte provoca a movimentação dos cílios das células ciliadas em direção à membrana tectorial e para dentro desta, fazendo com que os cílios se curvem de uma direção para outra, haja vista que essa é mais rígida que a membrana basilar. Terceira etapa. A curvatura dos cílios ocasiona a abertura dos canais de potássio. Assim, a curvatura ciliar em um sentido provoca a despolarização da membrana e no outro sentido a hiperpolarização. Esse potencial de ação provocado nas células ciliadas é o potencial receptor de estímulos auditivos oscilante, determinado potencial coclear microfônico. Quarta etapa. A despolarização das células gera um potencial de ação nos terminais pré-sinápticos, provocando a liberação do neurotransmissor excitatório, que ativa os nervos cocleares aferentes, responsáveis pela transmissão dessa informação ao sistema nervoso central. A repolarização e hiperpolarização dessas células causam os eventos opostos. Esses eventos oscilatórios levam à produção de disparos intermitentes nos nervos cocleares. Quinta etapa. A frequência de ativação da célula ciliada varia de acordo com a posição dessa ao longo da membrana basilar, conforme já for explicado. As respostas sensorial a diferentes frequências sonoras criam um mapa tonotópico, que é transmitido aos níveis superiores do sistema auditivo. Mecanismos de adaptação da audição. A equalização da impedância. A amplitude dos movimentos da placa do estribo e cada vibração sonora tem apenas 3/4 da amplitude do cabo do martelo. Portanto, o sistema de alavanca ossicular não aumenta o alcance do movimento do estribo. Na verdade, o sistema realmente reduz a distância, mas aumenta a força de movimento. Ademais, a área da superfície da membrana timpânica é bem maior do que a superfície do estribo. Essa diferença, multiplicada pela amplificação gerada pelo sistema de alavancas, causa cerca de 22 vezes mais força total exercida sobre o líquido da cóclea, em relação à que é exercida pelas ondas sonoras contra a membrana timpânica. Como o líquido tem inércia muito maior do que o ar, é necessário aumentar a quantidade de força para que a vibração aérea seja transmitida para o líquido. Portanto, a membrana timpânica e o sistema ossicular proporcionam equalização da impedância entre as ondas sonoras no ar e as vibrações sonoras do líquido da cóclea, permitindo a utilização da maior parte da energia das ondas sonoras que chegam. Na ausência do sistema ossicular e da membrana timpânica, as ondas sonoras ainda podem trafegar diretamente através do ar, do ouvido médio e entrar na cóclea pela janela oval. A atuação do som por contração dos músculos tensor do tímpano e estapédio. Quando os sons intensos são transmitidos pelo sistema ossicular e daí para o sistema nervoso central, ocorre reflexo que causa contração do músculo estapédio e, em menor grau, do músculo tensor do tímpano. O músculo tensor do tímpano puxa o cabo do martelo para dentro, enquanto o músculo estapédio puxa o estribo para fora. Estas duas forças se opõem entre si e assim fazem com que todo o sistema ossicular aumente sua rigidez, reduzindo a condução ossicular do som com baixa frequência.
Acredita-se que, além de proteger a cóclea de vibrações prejudiciais causadas por som excessivamente intenso, esse mecanismo também mascara sons de baixa frequência em ambientes com som intenso. Isso remove grande parte do ruído de fundo e permite que a pessoa se concentre na comunicação vocal. Outra função dos músculos tensor do tímpano e estapédio é diminuir a sensibilidade auditiva da pessoa à sua própria fala. Vias auditivas de transmissão dos sinais para o sistema nervoso central. A informação é transmitida das células ciliares do órgão de Corte para os nervos cocleares aferentes. Os nervos cocleares dorsais e ventrais do bulbo que enviam axônios que ascendem ao sistema nervoso central. Alguns desses axônios cruzam para o lado colateral e ascendem para o leminisco lateral, até o colículo inferior. Os dois colículos inferiores são conectados pela comissura do colículo inferior. As fibras dos núcleos do colículo inferior ascendem ao núcleo geniculado medial do tálamo. As fibras do tálamo ascendem ao córtex auditivo. A discriminação completa de características é propriedade do córtex auditivo, sendo algumas fibras cruzadas e outras não. Uma mistura de fibras ascendentes representa ambos os ouvidos em todos os níveis do sistema nervoso central. Portanto, as lesões na cóclea de um ouvido provocam surdez ipsilateral. Porém, lesões unilaterais mais centrais não causam surdez, porque algumas fibras que transmitem a informação desse ouvido já cruzam para o lado íntegro. Áreas corticais relacionadas à audição. O córtex auditivo está localizado nas regiões do cérebro próximas ao giro temporal transverso e giro temporal superior. Circunda o giro de Henshin e uma região chamada cissura de Silvio. Os estímulos vindos do ouvido interno chegam ao córtex auditivo para serem processados, passam pelo nervo vestíbulo coclear até chegar à região da ponte cerebral. Após isso, passarão por 4 áreas distintas antes de chegarem à região temporal do telencéfalo. São elas os núcleos cocleares, a oliva, o colículo inferior e o corpo geniculado medial, localizado próximo ao tálamo. O núcleo coclear consiste as primeiras estruturas auditivas centrais da via ascendente, localizados na face dorsolateral do tronco cerebral. Recebem informações do nervo auditivo, estímulos centrais auditivos e não auditivos. As fibras do nervo auditivo se dividem rapidamente ao entrar no tronco cerebral, em 2 ramos, caracterizando a tonotopia do núcleo coclear. Oliva ou complexo olivar. É considerado o primeiro centro do sistema nervoso auditivo ascendente, onde ocorre a convergência de estímulos de ambas as orelhas. Constitui um conjunto de núcleos situados na ponte, caracterizado por grande variabilidade de função de várias espécies. Os núcleos no homem são oliva superior lateral, oliva superior medial, núcleos periolivares e núcleo medial do corpo trapezoide. Sua função é complexa: localização espacial do som, reflexo estapediano, fisiologia do sistema eferente olivo-coclear. O colículo inferior localiza-se na porção dorsal do mesencéfalo. É essencial, funcionando como centro de integração da mensagem auditiva. Sem ele, a percepção do som seria impossível. Tem aferências auditivas e extra-auditivas. Divisão: núcleo central, dorsal medial, lateral e dorsal. Recebe diversos tipos de informações, como frequência, intensidade, complexidade temporal, localização no espaço. Parece estar envolvido com a localização sonora e com funções motoras, como, por exemplo, medula espinhal e colículo superior, que ativa a musculatura extraocular, formando mapas de representações funcionais que permitem representar os parâmetros do espaço sonoro. O corpo geniculado medial localiza-se no tálamo. Tem rica inervação descendente, que juntamente com a ascendente forma os tratos auditivos tálamos corticais. 3 divisões: dorsal, ventral e medial. Recebe aferências auditivas, vestibulares, visuais e somáticas, e está relacionado com a vigília do córtex auditivo, e também com a codificação da intensidade e da frequência do som. O córtex auditivo. Numa visão lateral, observa-se a distribuição da área auditiva primária e secundária e, posteriormente, a zona de Wernicke. Estabelece conexões com o lobo frontal nas áreas motoras da linguagem, lábios, mandíbula, língua, laringe e com a área de Broca.
uma visão frontal permite identificar a área primária, prolongando-se até o interior do sulco lateral, a zona de Resch. Percepção da direção do som. A percepção da direção do som se apresenta de duas maneiras: a percepção sonora horizontal e a percepção sonora das demais direções. A percepção da direção sonora na horizontal pode ser diferença de tempo em que as ondas atingem o ouvido no caso de frequências mais baixas, até 3 Hz. Para frequências mais altas, o encéfalo interpreta a direção do som de acordo com a intensidade que o mesmo atinge cada ouvido. Para as demais direções, como para baixo, para cima, para frente e para trás, o sistema nervoso utiliza parâmetros de qualidade do som, de acordo com que os mesmos atingem os ouvidos. Essas diferenças são interpretadas pelas olivas superiores, que estão localizadas no tronco encefálico. O núcleo olivar médio interpreta a diferença de tempo que as ondas atingem cada ouvido. Os neurônios desse núcleo geralmente possuem 2 dendritos, sendo o direito e o esquerdo. O esquerdo recebe informações do lado esquerdo e o direito do lado direito. Ao receber a informação daquele lado, os neurônios incitam os neurônios adjacentes mais próximos daquele dendrito, enviando ao córtex cerebral a informação de que lado vem o som. Já o núcleo olivar lateral identifica a diferença da intensidade que o som atinge cada ouvido, contribuindo também para a identificação da direção do mesmo. Vale salientar que o pavilhão auditivo apresenta importante papel na diferenciação da qualidade sonora que atinge os ouvidos. A importância da audição para o indivíduo. A audição é um sentido de extrema importância na vida do ser humano. Ela serve como meio de comunicação com o meio externo, sendo importante para o aprendizado e comunicação do indivíduo, assim como para situações de perigo, sendo um importante modo de alerta para situações cotidianas e potencialmente perigosas. Um dos principais meios pelo qual uma criança aprende é através dos sons. Enquanto crescemos, usamos os sons, entonações, barulhos para aprender mais sobre o mundo à nossa volta e continuamos utilizando a audição ao longo de nossa vida, seja na escola, seja no próprio cotidiano, para absorver novas informações e compreender melhor o mundo à nossa volta. De forma similar, é apenas ouvindo outras pessoas, conversando, que aprendemos a articular nossa fala, fundamental para a socialização da pessoa, principalmente em um mundo onde poucos conhecem a língua de sinais. Pesquisas mostram que essa dificuldade da interação com outras pessoas pode levar a um estado de isolamento, o que acaba levando a outras complicações, tais como a depressão. Por fim, mas não menos importante, o ser humano se vale da audição para compreender o que está ocorrendo ao seu redor, sendo este sentido fundamental para alertar sobre os perigos que nos circundam. Surdez neural, também conhecida como surdez neurosensorial ou sensoroneural. É a forma mais comum de surdez. Ela é causada por problemas na orelha interna ou nas vias neurais. E embora as informações sonoras consigam ser transmitidas para o tímpano e pelos ossículos para a orelha interna de maneira normal, elas não podem ser codificadas em sinais elétricos e, consequentemente, acabam não sendo recebidas pelo cérebro. Existem muitas causas da surdez neural. Dentre elas, as mais comuns são exposições a ruídos altos por tempos prolongados, viroses, alergias, doenças cardiorrespiratórias, tumores e também com o decorrer da idade, principalmente a partir dos 55 anos. Por vezes, pessoas com ela optam por implantes cocleares, que estimulam as fibras do nervo vestíbulo-coclear em resposta aos sons. Surdez de condução. A perda auditiva condutiva é causada por um bloqueio que impede a passagem do som do ouvido externo até o médio, dificultando ou impedindo a audição. As causas podem ser vários problemas menores, como um acúmulo de cera no ouvido, ou até problemas mais sérios, como inflamações. Há exemplo da otite média crônica, osteoclerose, malformações do ouvido externo ou tímpano perfurado, e até mesmo tumores cerebrais. A perda auditiva condutiva pode ser reabilitada de várias maneiras, incluindo o uso de aparelhos auditivos, que são dispositivos capazes de amplificar os sons e conduzir as ondas sonoras através do osso para o ouvido interno.